Olá a todos, eu sou o Garcia e hoje aqui no meu programa Papo na Cidade eu tenho a honra de estar aqui com um velho amigo, e velho não é porque é cabelo branco que nem eu, apesar que ele tem menos que eu também sou careca, mas ele tem menos. É um velho de tempo, nós já nos conhecemos há mais de 20 anos aí. Sim. O Geórgios, ele é conhecido como o Grego, porque ele é descendente de gregos. Então, no mundo aí que ele atua, que é o mundo esportivo, ele é muito famoso por ser o grego. Muito obrigado, Geórgios, por estar aqui comigo. É uma grande honra, como eu disse. Então, eu gostaria que você começasse aqui o nosso papo se apresentando condizentemente, porque eu sempre faço brincadeira e tal, mas nada melhor que a própria pessoa se apresentar. Bom, muito bom dia, Garcia. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar participando desse programa. Como o Garcia disse, meu nome é Geórgios. Os chilianos Hatzidax a gente deixa para depois. Sou conhecido como grego. Eu sou profissional de educação física. Trabalho na área de esporte já há quase 46 anos de idade. Sou nascido em São Paulo, casado com a Maria. Tenho uma filha, Luana, e um filho, Didi, e um netinho maravilhoso que é o Filipinho, que eu sou apaixonado. Atualmente eu sou mestre em educação física, apesar de ter feito 8 anos de engenharia antes e não ter terminado, acabei me envolvendo com esporte e acabei optando por essa profissão. Hoje eu trabalho na secretaria, sou assessor da Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo. Já trabalhei no Ministério dos Esportes, já trabalhei 18 anos na Uniban como coordenador, lá que nós conhecemos o Garcia, né? Já tive empresa, quer dizer, eu tenho uma empresa de eventos, mas já tive empresa de malharia, bijuteria, funilaria, pintura, já fiz bastante coisa em diversas áreas. Mas o forte realmente é promoção de eventos esportivos, gerenciamento de eventos esportivos e marketing esportivo e educacional. Pelo período que que eu fui diretor na Uniban, foi o maior curso de educação física do país, né, com mais de 8 mil alunos por ano. Eu e Garcia ficávamos disputando qual curso tinha mais alunos, né? Ele fala que foi ele, eu falo que fui eu, mas foi uma experiência excelente o período que eu trabalhei lá. E, como eu disse, atualmente estou aqui na Secretaria Estadual de Esportes. Pô, muito bom, Jorge. Mas daí eu já começo aqui com uma coisa que já me despertou a curiosidade. O que fez alguém começar a estudar engenharia e migrar para a área de esportes? O que foi assim que fez essa mudança radical aí de destino aí na sua vida? Por natureza, eu sempre gostei de arquitetura, engenharia, matemática. Desde pequeno eu atuava, né? E aí eu resolvi seguir a profissão de engenheiro. Entrei na Faculdade Oswaldo Cruz, fazendo engenharia química. Só que, por característica pessoal, desde pequenininho eu acabo me envolvendo com liderança estudantil, com centro acadêmico, e fui parar no diretor acadêmico da Faculdade de Engenharia. E a primeira coisa que eles deram aqui para o Calouro foi organizar um campeonato de basquete. Eu não entendia lufas de esporte, eu gostava do meu professor de educação física no colégio, mas não entendia nada. Tive que aprender, comecei a organizar campeonato de basquete na faculdade, depois futebol de salão, depois organizei seleção, e aí acabei me envolvendo, e durante os 8 anos da faculdade de engenharia eu passava mais tempo na quadra, ou treinando, ou jogando bola, organizando campeonato, do que na sala de aula, né? Até por isso que eu fiz 8 anos, né? Comecei a pegar, a partir do segundo ano que eu me envolvi com o esporte, comecei a pegar DP. Quando eu fui ver, eu tinha um monte de dependência. Aí eu comecei a trabalhar em clube, criei vergonha, resolvi largar a engenharia e fazer educação física e seguir a carreira onde graças a Deus, tive sucesso e sou muito feliz. Eu brinco que se eu tivesse terminado engenharia, eu acho que eu seria um engenheiro muito infeliz. Eu tenho ainda amizade com meus amigos da engenharia, diversos deles trabalham ainda no setor, gosto muito, a gente se encontra, mata saudades da época esportiva da faculdade, mas não faço questão nenhuma do trabalho na área de engenharia, de vendas químico, eu adoro esporte. E graças ao esporte universitário, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer o mundo, né? Já viajei para mais de 20 países, já tive em 5 Jogos Olímpicos, então realmente foi uma coisa coisa de destino. E eu passei a gostar de esporte, comecei a praticar, continuo sendo professor de educação física sedentário, mas a gente gosta muito de promover e de fazer o esporte crescer no país.
Pois é, aí você já entrou numa seara aí que eu gosto de falar aí sobre evolução humana, de envolvimento de pessoas. E aí eu te pergunto o seguinte aí, como que é a tua visão aí com relação a o que era o esporte no Brasil aí, vamos dizer assim, quando a gente era adolescente, há 40 anos atrás, e o que é hoje? Hoje alguém que fala assim, vou dedicar minha vida ao esporte, ele pode tratar isso realmente como uma profissão, ele vai ganhar dinheiro com isso, ele vai conseguir ter sucesso, ou isso daí ainda é para poucos como era antigamente? Hoje já dá para considerar uma profissão rentável? Eu estou falando isso no sentido de que pessoas que estejam vendo a gente aqui, que está pensando em entrar nessa área, se motivem a entrar, tá? Não de forma nenhuma estou desmerecendo qualquer um de esporte. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro, exige até mais dedicação que muitos outros trabalhos aí que existem, né? Então eu queria a tua visão aí com relação a isso, para motivar essa moçada que está chegando aqui a entrar nessa área, que é uma área muito, muito legal. Eu, infelizmente, não tive oportunidade disso, mas até gostaria. Então, queria ouvir tua opinião sobre isso. Bem, Garcia, o que acontece? O esporte realmente progrediu muito, né? Na década de 90 para trás, as pessoas não ganhavam dinheiro, o esporte era completamente amador. A partir da década de 90, realmente aconteceu uma grande profissionalização do esporte no país, e da atividade física, né? Então, hoje, quem faz educação física tem a área de treinamento esportivo, ser personal trainer, e hoje você tem personagens trainers que ganham muito dinheiro. Logicamente, depende do seu marketing pessoal, da sua competência profissional, acaba se colocando, tendo um número de clientes razoáveis, e é uma profissão bastante rentável, que dá para sobreviver e dá para fazer um bom patrimônio. E tem a área de gestão esportiva, que é outra área muito forte. Logicamente, quem se forma agora não adianta querer ser diretor de marketing de um grande clube de futebol. Tudo isso leva tempo, leva comprometimento, envolvimento com as pessoas. Uma coisa que acontece hoje muito, que o pessoal, especialmente a geração mais jovem, a gente fala que não tem a vontade de trabalhar voluntariamente para conhecer as pessoas, para no futuro ganhar um emprego. Já quer sair da faculdade, já quer sair ganhando como um diretor de marketing de um grande clube. Isso realmente não acontece. Como eu disse para você, eu estou nesse mercado há 46 anos, a gente vê muita gente aí achando que terminei o curso, já vou entrar num grande emprego. Não é verdade. Em todas as áreas você vai ter que ralar um pouquinho, mostrar sua competência profissional, fazer um bom networking. Hoje, com as redes sociais, você faz seu marketing pessoal, isso é muito importante, você está preparado. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra falando sobre essa questão das redes sociais, que o pessoal que esquece, né, que a rede social pessoal acaba até influenciando na área profissional, né? Então, você publicar lá você bebendo, você na farra, você fazendo bagunça, as pessoas hoje pesquisam as redes sociais das pessoas para verem se ele vai ser um bom profissional na área profissional, né? Então, é muito importante as pessoas terem em mente isso. Dedicação, estudo, você não pode parar de estudar. Eu, com 63 anos de idade, continuo estudando, continuo vendo novos conteúdos, novidades que cada vez mais chegam ao mercado. Você deve tocar no assunto daqui a pouco, a questão de ir no esporte, se eu não me atualizar, se eu não correr atrás, eu sou passado para trás pelos novos. Então, eu lembro quando eu era coordenador de curso, tinha aluno que vinha falar, o professor não sabe nada. Eu falo, tudo bem, só que ele tem 20, 30 anos a mais de experiência que você. E essa experiência hoje faz uma diferença muito grande no mercado de trabalho, especialmente na área de esporte e na área de educação física. Às vezes o pessoal acha que vai entrar e vai resolver tudo, então existe muito crítica às federações, aos clubes, às confederações, aos presidentes de clube, só que na realidade, a realidade é completamente diferente. Você tem uma série de problemas políticos, de problemas de gestão que não dá para aplicar o que na teoria seria a solução do problema, né? Outra coisa que eu costumo dizer é que as pessoas têm que saber fazer política, não a política partidária, mas a política pessoal, de ter relacionamento, de saber negociar, saber ceder, saber aceitar a ideia de outros. Tudo isso é política, e a gente faz política o tempo inteiro. A gente faz política com a família, com os amigos, com os chefes, porque se não fizer, você está fora. Então, muitas daquelas pessoas que vivem batendo, brigando, só querendo impor sua opinião, não vão a lugar nenhum, nem pessoalmente, nem profissionalmente. Então, o que eu vejo hoje é que o jovem tem que, primeiro de tudo, estudar, independente da faculdade.
Se você é bom, você tem sucesso, né? Fazer pós-graduação é fundamental nos dias de hoje, não adianta você ter só graduação, é o primeiro passinho da sua vida profissional. Então, fazer pós-graduação, fazer cursos de extensão, se você for para a área acadêmica, você tem que fazer o mestrado e doutorado, mas se você não for para a área acadêmica, você pode ficar nas especializações, com cursos voltados para a sua área de interesse, ter um conhecimento geral, isso é outro ponto muito importante. As pessoas ficam preocupadas só com a sua área profissional e esquecem que cultura geral é muito importante. Você tem que ter conhecimento de todas as áreas do conhecimento. Então, você tem que entender de geografia, tem que entender de história, tem que entender de economia, tem que entender de administração, para ter uma capacidade de conversar com as pessoas, de relacionar-se com pessoas de outras áreas, não só com pessoas da área de educação física e esporte. Então, isso tudo acaba acrescentando na sua formação profissional, na sua formação pessoal e ajudando no seu desenvolvimento durante a sua vida inteira. Pois bem, isso daí que você falou é algo que desde a época lá que nós trabalhamos juntos, lá na Uniban, há 20 anos atrás, até para quem não sabe, o Georges era diretor lá dos cursos de educação física e eu dos cursos de TI. Então, por isso que a gente tinha aí uma disputa para ver quem tinha mais alunos. Eu, uma época, tive 7 mil e pouco, ele teve 5 mil, depois 6 mil, depois 7 mil, depois chegou em 8 mil e eu parei ali vamos falar do meu tempo, ali nos 7.200 alunos. Bom, e daí nessa época aí eu já tinha lá uma visão aí, que era compartilhada inclusive por grandes empresas que às vezes vinham falar comigo, que era o seguinte: nós formávamos profissionais, vamos dizer assim, né, que essa era a nossa missão, mas essas pessoas aí, quando chegavam na empresa, tinham muita carência dessa questão que o Georges acabou de falar, de trato de pessoas, de como participar de uma reunião, de como até escrever um e-mail, que era algo que era muito usado na época. Hoje o pessoal até usa em menor escala, mas continua. Então, essa dica que o Georges deu aí é fundamental aí para quem está fazendo qualquer curso, não só de educação física, mas qualquer um. Tem que também ter esse lado pessoal, lado de cultura geral, porque você vai participar de uma reunião, e a pessoa começa a falar de um determinado país, e você fala, nem sei o que é isso, pega mal para você. Então, se você souber alguma coisa do país aí que você leu, uma leitura rasa que seja, isso daí já ajuda ali na comunicação, isso daí vai fazer você ganhar pontos. E aí, como o Georges falou, ninguém chega a ser diretor de clubes aí só formado. Isso daí é uma construção que é feita na carreira, e essa construção é muito feita baseado nisso que nós acabamos de falar, na política pessoal sua. Então, quanto mais você ser um cartão de visitas ativo, melhor para você. E até o George já comentou aí, hoje nós temos um facilitômetro aí, vamos falar assim, né? Nem existe essa palavra, mas criei aqui só para nós podermos brincar um pouco, que é a inteligência artificial. Hoje ela está embrenhada em todas as áreas. Então, infelizmente, ainda nós temos aí muitas pessoas que falam assim, isso não é para mim, isso daí é para técnico só, para o pessoal de TI, mas isso daí está totalmente errado essa visão. Hoje ela é totalmente disponível para todos, e daí você, como um profissional aí de variado, aí, tem que correr atrás disso e usar da melhor forma possível. E nos profissionais de educação física, eu realmente queria que o Georgios nos falasse aí quais são as aplicações, o que dá para fazer, o que melhora o teu dia a dia, enquanto gestor de educação física, por exemplo, como um profissional de educação física, aí, como ele disse, aí, um preparador físico. O que dá para ajudar aí, Georgios, a IA nesse mundo aí? Garcia, uma coisa muito importante, e volto dentro do que a gente falou, né? Você usa a IA, mas você tem que saber escrever o prompt adequadamente. Então, se você não tiver cultura geral, se você não tiver capacidade de redigir o que você quer, realmente não funciona para nada. A partir do momento que você tem um preparador físico, hoje a IA tem capacidade de prescrever o programa de treinamento físico. Logicamente, ela dá uma sugestão, se você tem que ter conhecimento para ver se aquilo é aplicável, né? O erro muito comum que a gente pegar integralmente o que é apresentado pela IA e distribuir. Não é só por aí, não. No caso da preparação física, você precisa ter a personalização, você tem que verificar se realmente as atividades propostas pela IA são aplicáveis ao seu cliente, ao seu aluno. Isso é muito importante. E na área de gestão pública, realmente as sugestões facilitam muito nossa vida. Nós estamos atuando agora para redigir a política pública
de Esportes do Estado e consultamos IA para dar sugestões de políticas públicas no mundo, no Brasil, etc. E a partir daí começamos a adequá-las à nossa necessidade, à nossa realidade. Então, na gestão, é fundamental você saber usar a IA, saber perguntar as coisas para a IA de forma correta, redigir o próprio de maneira correta, que realmente facilita muito a sua vida na hora de escrever os seus conteúdos, os seus projetos. O que não pode acontecer é usar integralmente o que vem na IA. Então você não pode ser simplesmente replicador. Às vezes a gente fica preocupado se a IA não vai emburrecer as pessoas, né? A gente fala que a IA é complemento ao nosso pensamento e não deixar a IA pensar pela gente. É aquela discussão que tem se a IA vai dominar o mundo, vai dominar o ser humano. Os nossos neurônios, nosso cérebro tem uma capacidade muito maior. A vantagem é que o computador ele consegue aproveitar mais, né? Nós deveríamos nos esforçar mais para usar mais a nossa capacidade mental. E eu acho que nesse ponto, não sei se é polêmica, a IA vai deixar com preguiça a moleque, especialmente os mais jovens, né, que não são da nossa geração, que era obrigada a escrever, a preparar tudo sem auxílio. Eu acho que eles vão se usar como muleta muito grande a IA, e é isso que é um cuidado que tem que se ter. A IA é ótima, deve ser utilizada, deve ser aproveitada, mas você não pode esquecer o teu crescimento pessoal, as tuas ideias e saber refletir sobre o que é apresentado pela IA. Então, na educação física, no esporte, na gestão esportiva, ela é muito importante, ainda tem um potencial gigantesco a ser explorado, as pessoas ainda não perceberam a quantidade de coisas que é possível fazer, até porque todo dia aparecem novidades, né? Não só para fazer desenho animado, mas até para descrever os exercícios. Então, você tem a capacidade de criar a série como é realizada, analisar os alunos. Então, tudo isso é muito importante dentro desse aproveitamento da inteligência artificial para a educação física e para o esporte. Bom, eu reforço o que o Jorge disse, e não adianta nada você instalar aí o ChatGPT no teu celular, aí na internet e tal, se você não tiver isso aqui. Então, aproveitando esse gancho, o que é isso aqui? Isso aqui eu estou querendo dizer conhecimento pessoal. Conhecimento pessoal, como é que se adquire? Uma vez uma pessoa perguntou isso para mim. Não agora, nessa era aqui, mas alguns anos atrás. Falou assim, pô, como é que você consegue conhecer um pouco aí de cada assunto? Eu conheço um pouco de cada assunto, sou especializado em nada. É claro, algumas coisas sou para a minha profissão, mas o que eu quero dizer é de conhecimentos genéricos, né? Eu falei, é muito simples. Eu leio revistas, eu leio livros, pego e concateno um pouco as ideias com uma coisa com a outra que eu li, e aí a gente vai juntando aqui na cabeça e vai tendo aqui um banquinho de dados aqui de informações que a gente resgata aqui a hora que a gente precisa, e a hora que a gente precisa a gente corre atrás de entender um pouco melhor aquilo lá e vai cada vez mais enriquecendo aí tua base de conhecimento, né? Então, isso não mudou. O que acontece é que hoje nós estamos na era da informação. Hoje a informação é instantânea. Acontece um incêndio, daqui a pouco no teu celular, às vezes vem até um SMS dizendo, ó, pegou fogo em tal lugar aí. Antigamente, quando nós éramos adolescentes aí, jovens, não era assim, a informação demorava. Eu pego até um exemplo que eu conversei com uma outra pessoa um tempo atrás, de Chernobyl em 86. Lembra disso, Jorge? Sim, claro. Chernobyl, o mundo ficou sabendo dias depois, não foi na hora que aconteceu o acidente lá. E nem saber os reflexos que deram, né? Você tem que correr atrás. Aí é que entra a informação. O que aconteceu, você tem que procurar, saber como que está hoje, ainda está concretado, o quanto foi gasto para fazer o sarcófago de Chernobyl, que não pode ir gente ainda lá. Então é importante. Então, e foi uma coisa assim que demorou dias para a humanidade saber, uma coisa que praticamente todo mundo estava correndo risco. Aí vem uma pessoa aí que não entende desse assunto, né, que ninguém é obrigado a entender, como eu disse, né, mas daí a gente corre atrás quando interessa. Por que isso daí influencia o mundo? É simples, porque se explodisse aquela coisa lá, ia lançar uma quantidade de radiação enorme na atmosfera, isso daí ia esparramar para o mundo inteiro. Todos iam ser afetados. Só que naquela época lá a informação era devagar. Hoje não, hoje nós temos fonte de informação instantânea e disponível em todos os lugares. Até o TikTok aí que muita gente critica, eu entendo que é uma fonte de informação sim,
Só que é uma informação assim, superficial. Então é para disparar o interesse em algo. Então, existe lá o descartável, que daí isso daí eu nem perco tempo vendo, mas principalmente quando alguém chega lá e fala, tem essa nova novidade aqui de A tal. O cara fala ali de um jeito superficial, mas me despertou o interesse. Daí eu corro atrás, pesquiso, vejo se é realmente importante aquilo lá e adquiro aquele conhecimento aqui para minha base de conhecimento pessoal. Aí o que eu tinha para dizer, até para ver se você concorda com isso, que eu, nessa nova era aqui, vamos dizer, da inteligência artificial que estamos vivendo, eu entendo também que é a era dos veteranos. Porque os veteranos é que têm esse conhecimento maduro aí, que tem a capacidade aí de fazer perguntas mais assertivas para a inteligência artificial do que a pessoa que está começando agora. E nós não estamos desprezando de forma nenhuma a pessoa que está começando, estamos dizendo simplesmente do ponto de vista disso que nós acabamos de dizer. Ter conhecimento aqui. Você concorda com isso, Jorge? Que hoje é a era das pessoas veteranas? Garcia, a questão da geração de hoje é isso que nós falamos, né? Leem pílulas, não leem conteúdo. Leem pontos, não leem textos, né? Uma vantagem que a gente tinha na Unibanco, a nossa sala era coletiva, e aí você estava sentado lá, daqui a pouco você ouvia um problema da nutrição, você ouvia um problema de processamento de dados, ouvia um problema... Você acabava tendo conhecimento geral de todas as disciplinas em virtude das conversas dos alunos com os coordenadores. E eu tinha um hábito de não sair de casa sem ler o jornal de cabo a rabo, né? Então eu lia desde a coluna de política até cultura, economia, justamente para ter essa visão geral. Eu lembro que uma vez houve uma discussão sobre porta-aviões. Eu tinha lido a matéria sobre o porta-aviões de Minas Gerais, que ia ser vendido, ia ser transformado em museu. Então isso é conhecimento geral. E nos dias de hoje, naquele tempo não tinha gente. Se você não tinha, o nosso Google era lá a Barça, né? Era a enciclopédia Larousse que a gente ia lá pesquisar. Hoje, como o Garcia disse, você pega, dá aqui um Google, você tem textos e textos. Agora, o problema que a gente tem é selecionar para ver o que é verdade e o que é mentira também, né? Porque o que se escreve de coisa errada nos textos do Google é um absurdo. Então, você tem que procurar no lado acadêmico, ver se realmente a pesquisa é científica, quem que está dando opinião, se não é um TikToker que resolveu falar uma besteira qualquer sobre um tema qualquer. E esse filtro que a nova geração tem que se preocupar a adotar. Então, por estar tão acostumada a entrar no TikTok, entrar no Facebook, no Instagram, dar uma lidinha, ela esquece de checar os fatos e ver que a qualificação que aquela pessoa tem para discutir aquele tema. Então, hoje nós temos, por exemplo, na minha área, né, tem um monte de personal trainer que não tem formação nenhuma e fica dando lá exercício e todo mundo segue atrás. E o que tem lesionado de pessoas por não terem conhecimento real dos problemas que tem, os exercícios errados, as atividades erradas, o pessoal acaba fazendo. Só que a quantidade é muito grande e as pessoas não ficam sabendo desses erros. Imagine em outras áreas, né? Então, como dizem hoje, qualquer coisa que você quer fazer, você consegue ter a receita de bolo na internet. Só que quantas dessas realmente funcionam, né? Então tem aqueles programinhas que, vamos testar se dá certo isso daqui. E aí você vê que nem sempre o que é apresentado dá certo. Então é fundamental essa a visão de mundo e realmente, como você disse, nós que somos um pouco mais experientes, nós estamos vendo essa visão de mundo. Os mais novos, a geração Z, como tem dito por aí, ela é muito, apesar de querer trabalhar com propósito, ela não se preocupa aparentemente em se envolver, em estudar, em preocupar o crescimento pessoal para aplicar na sua vida pessoal. As coisas são muito fáceis, né? Conhecimento é muito fácil, coisa que nós tivemos que ralar um bocado para ter. Então, realmente, eu acredito que é nosso, é da geração mais velha, mas a geração mais velha também tem que se mexer, né? Não vai cair no nosso colo. Se a gente não correr atrás, se a gente não mostrar a nossa capacidade, a gente vai ser esquecido. Hoje nós estamos vendo o resgate das empresas contratando profissionais mais experientes novamente. Mas você tem que mostrar sua capacidade, você tem que fazer seu marketing pessoal, você tem que se apresentar nas redes sociais também, para realmente fazer uma diferença grande nesse segmento, especialmente de IA. Você falou uma coisa muito importante aí, que é justamente você tem que se apresentar nas redes sociais. Em rede social aqui nós, do ponto de vista profissional, que é a nossa proposta aqui,
Nós não estamos falando aqui de Instagram, Facebook, etc. Isso também pode até ser usado, mas não é aí que é o principal canal. Hoje o principal canal aí de profissional é o LinkedIn. E eu vejo muitas pessoas aí extremamente profissionais menosprezarem o LinkedIn. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu sobre isso. Eu falei assim, olha, toda vez agora que eu vou fazer uma reunião aí comercial com alguém, a primeira coisa que eu olho é o LinkedIn da pessoa. Para quê? Para eu saber quem é a pessoa. Saber lá o histórico dele, até para fazer isso que nós falamos agora há pouco. A nossa política pessoal aí comercial, nós sabermos com quem estamos falando e usar as palavras adequadas ali de acordo com o perfil daquela pessoa. Agora, isso não sou só eu que faço, daí muitos profissionais aí atuam dessa forma. E uma coisa que é muito frustrante é quando nós vamos conversar com alguém, nós vamos ver o LinkedIn da pessoa, um LinkedIn muito mal feito, com pouco conteúdo, que não diz nada. Então aí você fica na dúvida, será que a pessoa é isso daí que está mostrando o LinkedIn? Ou de repente ela simplesmente não conhece muito, não tem muito interesse no LinkedIn, não se preocupou em colocar. Mas o que eu tenho visto aí é o seguinte, de 90%, de 100%, 90% das vezes em que alguém não preenche o LinkedIn corretamente, normalmente dá problema para mim numa reunião. Recentemente aí eu fiz uma reunião com uma pessoa aí, a partir de um terceiro. Eu pedi para esse terceiro qual o LinkedIn dessa pessoa. Relutou em passar, depois passou. Aí foi ver lá o LinkedIn desse jeito que eu acabei de falar. Muito mal feito, faltando informações, etc. E foi dito e feito. Chegou na reunião, foi um desastre. Foi uma reunião que não foi para lugar nenhum. Então, uma outra recomendação que nós aqui, veteranos, damos aí para os jovens é já comecem a preparar o teu LinkedIn desde cedo. Entrou na faculdade? Já cria o LinkedIn. Não tem problema falar que é estudante, tal. Mas daí você fez um curso de verão, você fez um curso livre, já vai colocando lá, vai mostrando quem é você. Porque daí um recrutador de empresa também, você manda o currículo lá para ele vai olhar lá no LinkedIn. Se tiver lá uma recomendação, então você pode, enquanto iniciante, você pode pedir uma recomendação para um professor. Chega lá para o professor que está no LinkedIn e fala, ô professor, você podia colocar uma recomendação para mim? O professor pega e coloca lá, foi um excelente aluno, estudou bastante, sempre dedicado, etc. Então isso daí começa a se pontuar na vida. Você começa a ganhar pontinhos aí que vão ser extremamente importantes aí para quando você for procurar o seu emprego, né? E aí, com relação a isso que você disse também, Jorge, hoje em dia nós estamos vivendo a era aí dos influencers de nada. Né? Então, virou moda esse nome, influencer. Mas o que você é, influencer? Mas o que você influencia? Ah, eu faço um monte de gente me seguir. A maioria deles é isso. Desculpem aí quem se ofender com isso, mas é a verdade. Agora, uns ou outros, né, e não sei dizer o percentual, realmente aí são influencers de coisas boas. Aí o cara ensina a fazer, por exemplo, um bolo, ensina a fazer uma determinada atuação artística, enfim, nós temos aí N pessoas. Né? O importante é que as pessoas também tenham o discernimento de saber o que é superficial, e daí ela tem que ir atrás de conhecer mais sobre aquilo, fazer como o George falou, de repente pesquisar, ver se tem amparo científico, se tem algum sentido aquilo lá. Vou dar um exemplo aí de coisas que eu vejo aí muita gente falando e as pessoas se confundem. Galáxia. A hora que vão falar de galáxia aí nas redes sociais é uma confusão generalizada. O cara fala, porque o tal telescópio descobriu numa galáxia o planeta tal. Meu, não estamos falando de galáxia, estamos falando de sistemas estelares. Né? Então, galáxia é uma coisa muito distante. Então, existe aí o quê? A falta de conhecimento. Então, as pessoas deviam pegar e falar, o que é uma galáxia? Deixa eu ir atrás para entender o que é isso. A pessoa vai lá, pesquisa, agora entendi. Então, falaram errado, não é uma galáxia que ele está falando de um sistema estelar. Então, deixa eu ver o que é isso, tal. E isso é para tudo na vida. Nós não estamos falando só de uma vertente, né? Também ontem, coincidentemente, estava falando com uma pessoa aí numa reunião sobre, não era da sua área, Jorge, mas de uma outra área aí de saúde. Eu estava falando que um influencer foi aí, que a pessoa tem muitos seguidores aí, gravou um vídeo falando um monte de absurdo aí com coisas relativas à saúde. Daí numa dessa aí pessoas começam a seguir aquilo lá que a pessoa colocou lá de forma errada, pode até morrer de repente.
E, né? Garcia, deixa eu até complementar. E o problema de hoje é que as pessoas acham que a internet sabe mais do que o profissional, né? Então, hoje, quando vão no médico, questionam, mas eu vi na internet que esse remédio não serve para isso, ou eu vi que isso que você está falando. Então, hoje, pela que se encontra na internet, se questiona um profissional que está preparado para atuar justamente nessa área e falar sobre o tema, né? Isso é um problema muito grande. Exatamente, existe isso também. Eu passo por isso às vezes. Na minha área, que é tecnologia, ah, mas eu vi tal lugar lá que um estagiáriozinho faz. Tá bom, então faz com o estagiário. De novo, não estou menosprezando o estagiário, só que o estagiário tem um momento dele. Numa escada, ele está aqui no primeiro degrau. Você não queira agora discutir o que uma pessoa que está lá no topo da escada sabe com relação ao que o estagiário sabe. Ah, mas não é só fazer uma tela? Tá, é só fazer uma tela. Só que você tem que olhar outras coisas. Essa tela vai ser acessada por quantas pessoas? Começa por aí. Ah, como assim? A tela não é igual para todos? A tela é igual para todos, mas o quantas pessoas vão acessar repercute em uma infraestrutura necessária para fazer com que a tela funcione para todas aquelas pessoas. E daí um estagiário ainda não tem esse discernimento total aí para poder dar uma solução correta, né? Mas Jorge, eu queria mudar um pouco aí para uma outra situação aí que é a seguinte. Quando falamos aí de Estados Unidos, tá? E eu estou comentando ele porque Estados Unidos ele é muito bom em marketing, né? Então, os Estados Unidos tem filmes, tem séries, tem, enfim, tudo lá é focado em marketing, mostrar o lado grandioso do país, né? E eu, como leigo, eu costumo ver aí nos filmes que eles, pelo menos nos filmes, dizem isso. Gostaria até que você usasse isso para esclarecer também para outros leigos como eu, do ponto de vista de esporte. Aparentemente, me parece que lá eles têm lá um programa onde eles incentivam muito os esportes desde a educação lá, vamos falar, do ensino médio, o equivalente ao ensino médio. E nós vemos aí em filmes do tipo, ah, porque o cara vai lá para uma faculdade, daí ele tem ou paga do bolso ou daí ele ganha uma bolsa porque ele é um esportista, né? Então eu queria que você nos dissesse se é assim mesmo lá e como que está no Brasil essa questão, se o governo, as políticas públicas já estão nesse sentido também de incentivar a moçadinha que está nas escolas aí de ensino básico, ensino fundamental, né, médio, a irem para os esportes e tornar o nosso país cada vez maior aí, que nós temos aqui exemplos e exemplos de profissionais de esportes aí que se dedicam, conquistam o mundo, né? Recentemente na Olimpíada nós tivemos alguns exemplos disso. Nós temos aí em outros eventos esportivos também muitas pessoas que se destacam, mas eu queria saber se existe esse incentivo também, igual outros países, e se é verdade também isso que é mostrado para nós aí nesses filmes e tudo mais. Garcia, os Estados Unidos, e eu digo que Inglaterra, Estados Unidos, os países anglo-saxônicos, eles veem no esporte uma forma de doutrinar a população a querer competir, a querer ser competitivo, a querer ganhar, a saber perder, a ter disciplina. Então é cultural, né? Então há mais de 100 anos que existe essa cultura. Então desde a high school até a universidade sempre tem um investimento muito grande em esporte. Logicamente, nem todo mundo entra nas seleções das escolas, mas se não entra, está torcendo pela sua equipe, está valorizando sua equipe. Outro diferencial importante lá nos Estados Unidos, porque se investe muito em esporte nas universidades? Porque os ex-alunos doam muito dinheiro para suas universidades, quanto mais propaganda elas fazem através do esporte. Então, você tem a LA University, a Los Angeles University, tem uma equipe de futebol americano caríssima, que eu digo, não pode pagar os atletas, mas investe muito para ter uma equipe que disputa a NCAA. Porque sabe que os ex-alunos, quanto mais vencedor é a universidade, mais dinheiro eles aportam, porque é a propaganda dele. Olha, eu estudei em tal universidade que é campeã disso, daquilo. Então é a cultura americana que é assim. E realmente acontece, as pessoas sabem que o esporte influencia a vida do americano como um todo. Essa questão da hipercompetitividade, de querer ganhar sempre, de querer se mostrar sempre. Já no Brasil é diferente. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos a educação física escolar em todas as escolas, mas nas universidades, especialmente as privadas, eles não veem isso porque não dá retorno. Então, você ter uma associação atlética, você ter esporte na universidade,
você tem uma instalação esportiva na universidade, você deixa de ter sala de aula. Então, hoje, muitas escolas transformam quadras em salas de aula, quer dizer, transformavam antes da pandemia, né? E era aluno em sala de aula e ter resultado na bolsa. Hoje você não encontra ex-aluno, mesmo aluno que estudou em universidade pública, que volta para doar dinheiro para a universidade crescer. Então, a cultura brasileira não tem essa cultura de doar recursos para onde se formou, para a sua universidade. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que um grande escritório de advocacia construiu um auditório numa universidade pública. Os alunos estavam protestando porque colocaram o nome do escritório, que era um escritório capitalista. Então, é uma cultura diferente no Brasil. Então, não tem esse incentivo ao esporte no meio universitário, nem no meio escolar. Agora, o governo, hoje, é um dado interessante que muita gente não sabe, 90% do esporte amador do país é mantido pelo poder público, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual ou pelos governos municipais. Você fala, não, mas o COB tem. Não, o dinheiro do COB é público, é Alegre Piva. Mas a Caixa é banco público, o Banco do Brasil é banco público. Então, o investimento do esporte no país depende do poder público, tirando o futebol. Futebol é outra realidade, é outra cultura e são outros números. Futebol é o esporte número 1 do país e, quem sabe, do mundo, né? Então, é outra realidade. Comércio de jogador, troca de jogador, patrocínio esportivo das bets, são valores. E aí é iniciativa privada. Agora, essa questão do esporte no país, o governo tem investido, as entidades têm se organizado melhor para conseguir descobrir novos talentos, mas realmente falta a base do esporte. Nós aqui no governo de São Paulo lançamos um programa agora justamente para ampliar a base de praticantes de esporte nas escolas, além das aulas de educação física escolar, que é o São Paulo Olímpico. Por quê? Porque se não tiver base, nós não vamos ter atletas medalhistas no futuro. E a população quer ver medalha. Como dizia o Motley, né, na corrida lá da Corrida Maluca, medalha, medalha, medalha. O povo não vê o esforço que é para se formar um atleta olímpico. Então, você, para ter um atleta que chega nos Jogos Olímpicos, você leva por volta de 12 anos de investimento. E aí, quando você pensa em salários, treinadores, instalações esportivas, viagens, campeonatos, uma medalha olímpica é caríssima. Agora, e esse investimento tem vindo do poder público por enquanto. Lógico, precisa de mais? Precisa de mais. Ontem eu estava dando justamente uma palestra falando isso, que não é que é um buraco sem fundo. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Você pode ter um salário mínimo, você vai estar faltando dinheiro. Você pode estar ganhando 30 salários mínimos, vai estar faltando dinheiro na sua conta. Isso é um problema cultural nosso. A gente não consegue gerir as nossas rendas, né? E o esporte acontece a mesma coisa. Tem uma quantidade de dinheiro, mas não é o suficiente para o mundo ideal. E a gente sabe que dificilmente a gente consegue chegar no mundo ideal. Pegando esse gancho aí do que você falou, eu queria entender uma coisa, e também, de novo, para quem um dia ver nossa conversa aqui, se de repente tiver um filho, ou mesmo uma pessoa, seja um jovem aí que viu, qual é o caminho para se transformar num atleta olímpico? Vamos imaginar alguém aí que gosta de correr, por exemplo. O que ele tem que fazer? Então tem um jovem aí, o pai viu lá, meu filho gosta de correr, olha, ele corre bastante lá, quero traçar um caminho para ele se transformar aí num corredor olímpico aí, vamos falar do meu jeito aqui, tá? E de repente ver ele no pódio lá recebendo uma medalha. Como é que é o rito para chegar nisso? Como é que é o planejamento? Garcia, eu costumo dizer para todo mundo que a gente fala que você não pode querer trabalhar com o que você gosta, você tem que trabalhar com o que você é bom, né? Eu gosto de música, mas se eu for cantor, eu acabo acabando com o tipo de todo mundo. Então eu tenho que trabalhar com aquilo que eu sou bom. No esporte é a mesma coisa. Você pode gostar de esporte, mas você tem que ter aptidão para o esporte. Em todos os casos, se você não tem aptidão, você vai ter que treinar muito. Então, desde a escola, você tem que se dedicar, participar de turmas de treinamento, procurar, ou nos dias de hoje, desde pequeno, você tem que procurar bons treinadores para te ajudarem, te orientarem, e aí você vai desenvolvendo sua capacidade para tentar atingir o nível dos atletas que têm talento.
né? Se você tem talento, é um passo a mais. Se você tem talento, você vai ser descoberto, você vai acabar indo via escola, você vai acabar indo num clube, participando de campeonatos brasileiros, pegando seleção, e com a sua experiência você pode um dia chegar nos Jogos Olímpicos. Agora, se você não tem talento, o seu trabalho vai ser muito mais pesado, você vai ter que treinar muito mais, você vai ter que se dedicar muito mais, e é um desgaste físico muito grande, né? Então você tem que ter uma boa cabeça e uma boa preparação física para qualquer modalidade esportiva. E o caminho é natural, né? Então você começa na escola, da escola você vai para um clube, se a escola não tem esporte, você já pode procurar um clube que tenha a modalidade que você tem interesse, e o clube só vai te aceitar se realmente você tiver um pouquinho de aptidão, e a partir daí se revelar, participar dos jogos para tentar chegar numa seleção paulista, numa seleção brasileira, para conseguir nos Jogos Olímpicos. E isso depende da modalidade individual ou coletiva, né? Na modalidade individual, a dedicação é muito maior, porque realmente depende só de você. Se teu corpo não funcionar, não adianta. Na coletiva, você pode ter sorte de estar encaixado num time bom e conseguir ter um destaque dentro do time. Mas o esporte é coletivo nas modalidades coletivas. E no individual, você tem que ter realmente uma boa equipe de trabalho. Teu pai tem que continuar te ajudando, tua família tem que continuar ajudando, porque hoje é caro, você não tem do lado da sua casa o clube que você vai treinar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, são poucos os clubes que têm esporte de alto rendimento. Então, imagine você se deslocar, você tem que estudar, ainda você tem que se deslocar para treinar, e aí é uma despesa que você acaba tendo, porque ninguém paga a sua passagem, você tem que se alimentar e vai por aí afora. Então, realmente, o trabalho é bem extenuante, mas, como eu disse, se você tem um objetivo, você tem força de vontade, tem que investir. Agora, o resultado é fruto do seu trabalho. Resumindo, sem dor, sem ganho. É. Jorge, aí mais um tópico aí dentro do coisas que nós conversamos antes. Eu também, como eu disse, eu não sou muito esportista, na verdade sou zero disso, tá? Eu sou um nerd. Falar comigo de assuntos aí de tecnologia e tal, sou eu. Mas agora, esportes não é comigo. Esportes é simplesmente aí um ouvinte aí quando eu tô ouvindo no rádio, ou um telespectador aí quando eu tô vendo em algum meio aí visual. Mas teve aí uma época aí que, vamos dizer assim, foi de ouro aí na seleção brasileira de futebol, que eu acho que é meio que unânime para quem tem mais de 50 anos, que foi a seleção de 82. Foi uma seleção assim, que eu até comento aí com filhos, tal, só tinha craque naquela seleção, né? Mas foi uma pena que perderam a Copa. Mas o que eu estou querendo pegar é o período. Naquele período lá, eu imagino, como eu disse, não é minha praia, que o futebol não era um grande negócio como é hoje. Estou certo ou estou errado? E hoje, como é que é o futebol enquanto um negócio no mundo? Que você disse, talvez é o maior esporte do mundo. Então, eu acredito que seja, porque quase todos os países do mundo jogam futebol e participam aí de torneios. Como que é isso daí hoje em termos de negócio, o futebol? Quanto que ele movimenta? Você tem esses números? Ou mesmo que não tenha, não tem problema. Mas só falar em termos aí de relevância, como que é a indústria do futebol? Essa que é a pergunta real aqui que eu quero fazer para você. Bom, como você disse, a partir daquela seleção já estava sendo profissionalizada, né? Então, se você pegar Falcão, Sócrates, Zico, Careca... Não, Careca não estava naquela seleção. Falcão, Zico, Sócrates, Júnior, é uma seleção realmente que não ganhou, mas merecia ganhar, bobeou o Tele Santana era o treinador, mas já estava começando a profissionalização dos atletas brasileiros. Então, a maioria deles já estava jogando na Europa, no Campeonato Italiano, e crescendo, né? Nos dias de hoje, o futebol realmente é um negócio desde a base. Então, hoje existe clubes da Europa que vêm aqui no Brasil e já contratam o atleta, entre aspas, e a família, com atleta com 8 anos de idade, tem potencial, já está contratado pela Europa, porque acaba envolvendo muito dinheiro, né? Tanto de patrocínios esportivos, quanto de estádios, quanto de jogos das bets. É um negócio de entretenimento muito grande. O futebol deixou de ser só um esporte para ser uma grande indústria de entretenimento. Então, quando você vai assistir um jogo da UEFA, você vê como é diferente a própria transmissão televisiva. Então, você tem direitos de TV envolvidos. O futebol é a modalidade que mais cresceu, mais se profissionalizou, e sabe reservar o seu mercado.
Então, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, a grande maioria das modalidades dão mais valor para os Jogos Olímpicos do que para os seus campeonatos mundiais. A FIFA foi muito esperta e nos Jogos Olímpicos não vão os melhores jogadores. Ela limita justamente para o evento mais importante dela ser o Mundial de Seleções. Agora ela criou o Mundial de Clubes também. Então, é mais dinheiro que vai entrar, é mais recurso que vai entrar e é uma bola de neve, né? Quanto mais você gasta, mais você ganha. É uma modalidade fora de série. Está entrando agora com a Copa do Mundo mais ainda no mercado americano, né? Que não se acostumou com o futebol, com o soccer nosso. Lá eles não conseguem imaginar uma partida que acabe 0-0. Eles querem gol, querem placares altos. Por isso que a NFL, futebol americano, o beisebol, a NBA, são ligas fortíssimas e rendem muito dinheiro nos Estados Unidos. E tem outras modalidades também que rendem dinheiro para os atletas, né? Mas o mercado americano é um mercado muito importante para o futebol soccer. E até agora que vai ter a Copa do Mundo lá no México, Estados Unidos e Canadá, justamente para tentar criar mais gosto do americano. Mas realmente o futebol é um grande negócio, os valores são gigantescos. Agora, um pouquinho antes de eu entrar, eu estava olhando aqui os salários do pessoal da CBF. As confederações são empresas privadas e fazem o que querem com o dinheiro deles. E não adianta a imprensa ficar falando que o presidente está ganhando. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Se ele quer se autopagar e os clubes aprovarem, vai se pagar. E realmente são salários maiores do que muitos executivos de grandes multinacionais. E a tendência é essa, cada vez mais crescer. Você vê a Globo investindo muito no Campeonato Brasileiro de Futebol, comprou todos os direitos de transmissão, porque dá um retorno financeiro muito grande. Então, quando você assina a Premier, quando você assina uma série de canais por assinatura para assistir as partidas de futebol, é muito dinheiro envolvido e é um grande sucesso. Pegando um gancho com isso tudo que você falou, também tem a questão do marketing esportivo. Muitas empresas ainda não descobriram o potencial que é quando você coloca passa a ser um patrocinador aí, um clube de futebol, né? Muitas empresas pensam assim, mas é muito dinheiro que eu tenho que colocar lá. Mas, gente, pensa o seguinte, né? E queria até que você discorresse sobre isso. Quando você coloca lá, por exemplo, teu logotipo aqui na camisa do jogador, é na hora que o jogador está correndo lá no campo de futebol, é na hora que ele vai dar uma entrevista, é na hora que ele vai para a final de um campeonato, de repente, se for, né? E são valores aí que você pagou, que é muito caro, sim, né? Se nós olharmos para um ser humano, eu, pessoalmente, para mim é um valor que eu não consigo pagar. Mas para uma empresa é um investimento que, se ela parar para pensar, é muito ínfimo perto da visibilidade que ela está tendo da marca dela. Você concorda com isso, Jorge? Garcia, é muito importante. Hoje você tem ferramentas que medem o retorno de visibilidade e o retorno de investimento, o ROI, né? Às vezes a marca quer só visibilidade, ou às vezes a marca quer vender mais produto. Então existem estudos que demonstram, eu entrei, estou patrocinando, eu quero aumentar meu nível de vendas em 10%, ou 20%, ou eu quero que a minha marca seja mais conhecida, eu quero aumentar minha base de consumidores. E as pessoas não entendem que quando você vai comprar, né, se tem dúvida de produto, você vai automaticamente, no subconsciente, comprar aquele produto que você viu na TV, que você viu um jogador usando, que você viu um esportista usando. Eu costumo dizer, muito importante, que as empresas que investem em esporte, e eu dou o exemplo da Uniban, né? Na década final de 90, 1997, 98, 99. Naquela época o mercado era de vestibular. Então a gente tinha 6 mil alunos, nós investimos no voleibol, não fizemos nenhum tipo outro. A propaganda era normal, né? Era sem outdoor, mas só usando o esporte como modelo, saímos de 6 mil alunos para 24 mil alunos prestando vestibular. Então você vê como multiplicou o objetivo de atrair clientes para a nossa instituição e criar uma identidade de marca com a nossa equipe, que acabou sendo campeã da Superliga em 1999. Isso vale para qualquer empresa que for entrar no esporte. A gente costuma dizer hoje, o esporte é uma ferramenta de marketing, quando bem trabalhada, traz o retorno que a empresa quer. Então, você investir no futebol, investir na Fórmula 1, investir em esportes televisivos,
ou até mesmo esportes que não tem televisão, mas que tem que crescer, você atinge o público que vira consumidor. Então, eu costumo dizer, eu não entendo como o pessoal não investe em esporte escolar. Eu fiz eventos escolares com grandes marcas e eles formaram opinião. Então, vou dar o exemplo da Danone. A Danone, durante 15 anos, fazia a Copa da NAP. Um monte de gente continuou tomando Danone porque via a Copa da NAP. Então, é um negócio, não é, vou dar dinheiro para o clube de futebol ou vou fazer dinheiro. Você cria produtos seus, da sua empresa, com o esporte como mote, você acaba divulgando sua marca, aumentando suas vendas, aumentando suas bases de clientes. Isso tudo hoje é mensurável. Não é uma coisa, eu acho que eu vou. E aí você tem um objetivo, né? Seu objetivo, eu vou investir tanto no esporte, eu quero aumentar minha venda tantos por cento. Se não aumentou, tem alguma coisa errada. E hoje não é só colocar a marca, você cria experiências para os seus clientes. Então imagine você está patrocinando um time de futebol, poder levar seu cliente no vestiário para cumprimentar os jogadores, ou poder levar o cliente para assistir o jogo num camarote. Você cria a fidelidade do seu cliente. Isso não só o cliente consumidor, mas seu cliente de negócios. Hoje, um grande negócio no futebol, por exemplo, são os camarotes. A maioria das empresas compra camarote. Eu estava vendo ontem na Libertadores da América, o camarote de um colega meu estava lotado, justamente para assistir uma partida de futebol num ambiente diferenciado, com comida, com bebida, com os amigos, e não ficar no meio da arquibancada. Tudo isso são produtos que a gente tem, que o esporte oferece. Numa Fórmula 1, você levar o seu cliente dos boxes, poder tirar um autógrafo com o atleta, tirar uma foto com o atleta, tudo isso cria negócios, cria dinheiro para a empresa que investe. Então, a empresa não gasta no patrocínio esportivo, ela investe no patrocínio esportivo, que é uma das ferramentas para efetivamente você fazer seu negócio crescer. Perfeito. Jorge, nós estamos chegando aqui ao final, então eu queria só que você completasse aí nosso bate-papo. No seguinte sentido, qual é o futuro aí, na tua opinião, aí do esporte no mundo? O que nós temos aí pela frente? Olha, cada vez mais vai ser mais influente. Eu tenho acompanhado muito os movimentos do Comitê Olímpico Internacional. Hoje ele se preocupa com sustentabilidade dos Jogos Olímpicos, se preocupa com inclusão nos Jogos Olímpicos. Então, o ESG no esporte está crescendo muito. As entidades têm se preocupado em mostrar que são grandes empresas, né? O esporte é um grande negócio que envolve entretenimento, envolve educação, envolve saúde. A gente brinca que a gente não é Secretaria de Esportes, a gente deveria ser Secretaria de Saúde, porque a prática esportiva bem feita, bem organizada, a prática de atividade física beneficia muito a população, levando que a população está envelhecendo. Então é importante as pessoas praticarem atividade física, seja praticando esporte, seja fazendo caminhada, fazendo ginástica, para ter uma longevidade mais produtiva. Quando você não faz atividade física, você vai envelhecendo e vai ficando na cama. Isso é muito ruim para a população no mundo como um todo. Com o mundo envelhecendo do jeito que está, você tem uma população mais ativa, na melhor idade, que a gente chama, é muito importante, né? Então, nunca é tarde para começar a praticar atividade física ou esporte. É muito prazeroso. Mas eu não gosto, Não, no começo cansa, mas com o passar do tempo você acaba tendo aquela adrenalina, e você deixar de fazer uma atividade física, você fica doente. Quem acompanha a Hortência, jogadora de basquete, nas redes sociais dela, vê que ela treina todo dia, ela está com quase 65 anos de idade e vai lá e treina e faz ginástica e sobe escada, e ela fala que quando ela não faz exercício um dia, ela se sente mal. Então, a prática de atividade física é um hábito que as pessoas têm que começar a adquirir. E não tem idade para começar. Você foi sedentário a vida inteira, você começar a fazer caminhada, dar uma volta no quarteirão, aí você vai aumentando a distância, diminuindo o tempo, você vai ver que fisiologicamente seu organismo melhora. Você consegue andar um pouquinho mais depressa, você não sente dor no joelho, você não tem dificuldade em abaixar para pegar alguma coisa no chão. Tudo isso é muito importante. E por isso que eu acho que o esporte, como ele está sendo trabalhado hoje como um grande negócio, ele vai crescer cada vez mais no mundo e realmente
vai ajudar numa qualidade de vida melhor de toda a população. Não só na qualidade de vida da população, mas como entretenimento. O esporte diverte, o esporte cria consumidores, o esporte é uma coisa que realmente leva ao sucesso. Muito bom. Bom, Jorge, eu agradeço aqui sua participação aqui no meu programa aqui, tudo que você falou, tenho certeza aí que quem ouvir aí vai ser bastante válido aí nas suas vidas, quem está pensando em ser um esportista também vai poder decidir melhor aí, sabendo que sem dor, sem ganho. Então agradeço aí sua participação aqui. Queria ouvir suas palavras finais aí. Eu que agradeço, Garcia, o convite, foi um prazer muito bom, muito grande estar conversando com você, uma conversa muito prazerosa, a gente trocar bastante ideias e tentar ajudar as pessoas a melhorarem sua vida. E eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigado, um abraço a todos que nos acompanharam. E para você que nos assistiu, espero você no próximo Papo na Cidade. Muito obrigado e até lá.